Boa noite, meus irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande poder tentar transmitir alguns ensinos aos diletos irmãos. Inclusive, lembrando um grande amigo nosso que fez várias palestras em nossa casa, o professor Expedito, que ele gostava de dizer que a boca que fala mais perto do ouvido é porque permite que esses ouvidos assimilem os ensinos. Então a minha boca está mais perto dos meus ouvidos. Então, diante disso, essa mensagem de André Luiz, que reportamos da maior importância, porque é um alerta para todos nós, no nosso dia a dia, nós espíritas que somos, naturalmente, lembrando até a máxima de Kardec que dizia: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Agora, é claro que a gente tem que, de vez em quando, dar uma revisada nos postulados que devemos seguir. E hoje, essa lição de André Luiz, que consta lá do livro Opinião Espírita, nós achamos assim interessantíssima. E de vez em quando é interessante a gente ler essa matéria, essa mensagem, para que a gente fique atento naquilo que nós estamos nos negligenciando. Então, por isso, resolvemos trazer aos irmãos essa observação de André Luiz. Nós vamos lendo alguns tópicos e comentando, e na medida que vai surgindo a necessidade, a gente vai tecendo alguns comentários. O dever do espírita é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquira suas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? E aqui, lembramos de uma observação de Chico Xavier, que diz o seguinte: nós estamos encarnados junto às pessoas certas para resolver os problemas do nosso coração e também resolver os problemas da nossa vida. E ele diz mais: ao reencarnarmos, nós não erramos o endereço. Então, aquela história que quando eu não pedi para nascer nessa casa, pediu, e deve ter implorado, inclusive, quando pediu para nascer. Então, não há erro quando nós estamos reencarnando. Conquistaste o mais alto de clima dentro do lar? Aí vem, investiga as atividades que lhe competem no templo doméstico. Quer dizer, ver se a gente está também arcando com as responsabilidades que nós assumimos, né? Se estamos cuidando bem dos filhos, se estamos sendo esposos dedicados, né? Excelente chefe de família. E se nós não tivemos a oportunidade, ou porque nós não assumimos o compromisso de sermos pais, mas não tem problema. Adotamos através do nosso trabalho aquelas criaturinhas que estão necessitando do nosso apoio. Não é trazê-la para dentro do nosso lar, se ainda a gente não consegue fazer isso, mas pelo menos que possamos auxiliá-la naquilo que nos é permitido, né? E naquilo também que nós nos esforcemos para ajudar aquelas criaturas que mais necessitam do nosso apoio e daquelas atividades que a gente pode perfeitamente, com um gesto só, fazer com que a criatura também receba o amor, a fraternidade, né? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo na atitude, em suas atitudes? Porque às vezes
A gente, quando está na presença, isso não é recomendável, e jamais deveríamos ter esse comportamento, mas às vezes estamos na presença de determinadas pessoas e começa a pensar, poxa, essa pessoa é chata, conversa muito, mas vamos refletir também se nós também não estamos conversando muito e às vezes sendo chatos também. Então, antes de julgarmos as criaturas que estão próximos de nós, reflitamos também o nosso comportamento e para ver se nós também não somos aquela criatura que nós imaginamos que os outros sejam, quando na realidade estamos sendo nós. Reflete em tua capacidade de sacrifício, notas-te em ti mais ampla disposição de servir voluntariamente. Ou seja, se nós temos uma atividade voluntária, uma atividade assistencial, e nós vamos para essa atividade com alegria, com satisfação, de forma voluntária, ou vamos por um desencargo de consciência? Se ainda vamos pelo desencargo de consciência, nós não progredimos muita coisa não. Então, se nós temos a disposição de abraçar uma atividade assistencial, estamos fazendo com muita dedicação, com amor, com satisfação, a gente já deu um passinho para que possamos nos melhorar. Pesquisa os próprios desapego, antes um pouco mais, livre do anseio da influência e de posses terrestres. Nós estamos preocupados demais em conquistar bens materiais ainda? Então aí a gente tem que refletir, ou seja, nós estamos muito mais próximos do mundo terreno do que do mundo espiritual, quando a gente ainda está preocupado em angariar naturalmente valores materiais. É claro que há um momento na vida, até por uma questão de responsabilidade, que nós temos que preocupar na manutenção do lar, naturalmente, e para isso trabalharmos diuturnamente. Mas isso, ao fazermos ter esse comportamento, que não sejamos também escravos do dinheiro que ganhamos ou dos bens que conquistamos. Devemos sempre lembrar que esses bens, na realidade, são empréstimos que Deus nos concede, que um dia, ao partirmos, ficarão todos aqui, né? Do jeito que nós chegamos, nós vamos regressar ao plano material. E tudo que conquistarmos nesse intervalo entre o nascimento e o desencarne, referindo-se a questões materiais, vão ficar aqui. Agora, os valores morais, nós os levaremos, em forma de progresso que nós conquistamos naquela existência. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos determinantes eu, meu e minha, a minha casa, o meu carro. Ou seja, ainda estamos muito arraigados. Então, a nossa casa, se tivermos carro, o nosso carro, né? Os bens nossos, tudo isso é um verdadeiro empréstimo que a gente vai deixar. Então vamos nos policiar para deixar de lado os determinantes, tipo eu, minha. Isso não é conveniente. Vamos tentar a primeira pessoa do plural. Teus instantes de tristeza ou de cólera, surda, às vezes tão conhecida somente por ti, estão presentemente mais, ou seja, mais raras também. Se esses momentos de cólera, de tristeza, estão mais presentes na nossa vida ou estão mais raros? Nós temos que fazer o possível para não ficar alimentando tristezas, enraivecendo por qualquer coisa, dando evasão à cólera. Inclusive, a propósito disso aqui, dessa observação que o André Luiz faz, houve uma cena interessantíssima naquele filme Mensageiros da Paz, do Divaldo Franco. Quem não teve a oportunidade de assistir esse filme, procure assisti-lo, que realmente é extraordinário. Divaldo, o Mensageiro da Paz. Um dado momento, o Divaldo foi fazer uma palestra em Aracaju
E ele estava com muita alta confiança no seu conhecimento pessoal e não levou muito em consideração o auxílio espiritual. E quando chegou lá, teve uma dificuldade tremenda para fazer a palestra, e depois de alguns minutos ele tentando não conseguia, chegou um espírito irmão, evoluído, né? Irmãozinho espiritual, de luz, e disse para ele: desta vez eu vou te auxiliar, mas na próxima, se você não preparar, você vai sofrer. Antes de falar, enche a barriga e lembre da assistência espiritual tão necessária para inspirá-lo. Bom, ele ficou muito constrangido com aquilo, que a palestra não foi o que ele esperava. Em linhas gerais foi mais ou menos isso aí. E aí ele tinha um inimigo de séculos passados, que o inimigo entendeu que o Divaldo o havia instigado a um suicídio. Então era um inimigo mortal dele, e não perdia a brecha para assediá-lo. E ele até nessa oportunidade tentou até suicidar, de tanta pressão psicológica que ele recebeu, tanta decepção, tanta frustração diante de uma palestra que foi razoável, para não falar ruim. Bom, mas aí, quando ele foi pular de um determinado local, parece que até no elevador Lacerda, lá em Salvador, houve o grito de alguns amigos espirituais, de pessoas que um deixou pular, e ele assustou e voltou. Aí ele ficou sentado num determinado local, aí chegou até ele o espírito de Joana de Ângeles. Aí ele falou: Divaldo. Ele olhou para ela: quem é a senhora? Sou uma amiga sua, que estou aqui para conversar com você. Falou: Divaldo, o que aconteceu em Aracaju foi uma situação que você vai superar. Agora, a questão do suicídio foram influências negativas de obsessores que quis tentar fazer com que você suicidasse. E ele então diz: mas por que então que os espíritos protetores não proibiu isso, não deixou que isso viesse a acontecer? Falou: não, Divaldo, você que tem que tentar resolver essas questões. Ele ainda argumentou ainda: mas a senhora tal, não me vem à memória o nome dela, ela poderia ter doutrinado esse espírito. Falou: não, nesse caso você é o responsável e você vai ter que reconciliar com ele. Aí então, diante disso, ela ainda observou: foi: Divaldo, na terra, assim como na terra tem homens maus e bons, aqui no plano espiritual também tem espíritos bons e maus. Esses espíritos maus, eles se utilizam daqueles momentos de pensamentos negativos, não edificantes, para chegar à sua porta. Então você os recebe quando você alimenta maus pensamentos. Senhor, mas como eu vou saber se esse pensamento meu é bom ou é ruim? Aí eu falei: é simples. Ela disse, Joana de Ângeles, falou: é simples. Se o seu pensamento te afasta de Deus, ou se esse pensamento seu você não pode revelar para outras pessoas, então o pensamento é ruim. Então, o que quisemos dizer com isso? Quer dizer, lembrando desse momento do filme do Edivaldo, é que nós temos a obrigação de procurar alimentar bons pensamentos. Por isso que não alimentar cólera, tristeza, porque essa situação é uma porta aberta para sermos assediados pelos inimigos que possivelmente todos nós acabamos tendo ainda no plano espiritual, em função de tantas e tantas encarnações que já passamos. Mas então, se a gente não alimenta esses maus pensamentos, não cultivamos a tristeza nem a cólera, a porta está bem fechada. Então a gente não vai permitir que esses irmãozinhos ainda arraigados ao mal possa nos influenciar negativamente e tentar realmente até nos prejudicar mesmo, e nos conduzir à prática de alguns atos que não são recomendáveis para um cristão, ainda mais para um espírita. Bem mais, diminuíram-te
os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma, que ainda nós temos algum arrependimento de alguma coisa que fizemos ainda, ou isso já foi superado? Dissipastes antigos desafetos e aversões. Ou seja, aí a gente vai lembrar de uma passagem de Jesus, que quando alguns publicanos estavam levando as suas contribuições até o altar, que eram a prática dos judeus, e Jesus, assistindo aquilo ali, um dado momento perguntou: antes de deitar a sua oferta ao altar, volte-te e reconcilie com seus inimigos. Então não adianta, para quem é católico, ajoelhar, o evangélico, ir à igreja e praticar os atos de fé, e nós espírita aqui também, se nós ainda alimentamos inimizade, não procuremos perdoar aqueles que nos ofendem, mas nós devemos refletir tudo isso, e lembrando bem que na medida até o próprio Pai Nosso que nos ensinou, Jesus nos ensinou pelo Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, nós mesmos repetimos o Pai Nosso e estabelecemos uma condição para sermos perdoados. Se não perdoar os nossos devedores, os nossos inimigos, nossos desafetos, qual a moral que temos de esperar que alguém também possa nos perdoar? Então são situações que devemos avaliar o nosso comportamento. Auxilias aos necessitados com mais abnegação, ou seja, até a gente já teceu algum comentário antes, mas nós estamos auxiliando os necessitados com mais determinação? Pensamos nisso. Tens razão realmente? Teus ideais evoluíram? Desculpa. Tens orado realmente? Tens orado realmente? Aí a gente lembra de São Benedito, que estava no leito da morte, e ele já não estava conseguindo a pronunciar tantas palavras, mas ele só dizia assim: Pai, aqui estou eu. Mas ao proferir essas palavras, o fazia com tanta fé que a sua prece era atendida. Agora poderia pensar: mas os nossos irmãos que ao orarem repetem várias orações, vários Pais Nossos, várias Ave Marias, e eles? Não tem problema. Se a fé é repetir muitos Pai Nosso, que o faça. Muitas Ave Marias, que o faça. Desde que faça a oração com fé, com sentimento. E o Chico até diz assim, num dado momento: quando nós fazemos a nossa oração, ou melhor, quando você faz a sua oração, Chico falando, e você faça isso com muito amor, até o que você não pediu, o Pai te atende. Porque às vezes a gente faz uma relação de pedidos, mas não faz a nossa oração com amor, com dedicação, pensando no mundo espiritual, procurando formar uma comunhão positiva de pensamento, porque na medida em que as nossas preces são elevadas com fervor, com amor, com sentimento mesmo de amor, elas alcançam naturalmente o plano espiritual, e alguns dos nossos pleitos, se merecedores também, nós poderemos naturalmente sermos atendidos. Teus ideais evoluíram? Teus ideais evoluíram. Pensa em coisas boas e nunca passar o próximo para trás nos negócios, ainda que fale: não, eu fiz um negócio, ele não prestou atenção, então eu lucrei porque eu fui mais esperto do que ele. Isso é desonestidade e não é comportamento de espírita. Ou seja, nós temos o dever, o modelo até, de sermos criaturas melhores. Não perdemos a oportunidade de ajudar e nem de sermos honestos. Isso sim, obrigado. Isso sim evolui naturalmente. Nós estamos
com esse comportamento, naturalmente, nós estamos evoluindo, melhorando. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tem fé realmente no que nós seguimos, a nossa doutrina espírita? Nós fazemos isso por obrigação ou por convicção? A nossa fé é mais raciocinada ou ainda dependemos de algumas situações para que a nossa fé se materialize? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Olha só, né? Então, na realidade, a gente tem a oportunidade de servir e às vezes cruzamos os braços. Nós não estamos sendo verdadeiros espíritas, porque só de deixar de fazer o bem já é um mal. Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Nós estamos mais alegres, mais felizes? Deixou a tristeza de lado? Isso é sinal que a gente está dando os passos no caminho evolutivo. Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Só pesa a existência hoje espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Meus irmãos, então veja bem, enquanto estamos desfrutando de uma saúde fantástica, o corpo material está em perfeitas condições, agradecemos a Deus, porque quando a dor vem até nós, pode ser que não tenhamos a capacidade de compreender o sentido da dor. Até o Chico Xavier também faz uma observação interessantíssima, dizendo assim: se tudo na vida lhe apresenta triste e cinzento, procure o lado bom da vida, e lembrando que os males poderão nos curar em algumas situações. Os males nos curam também. E as dores também nos ensinam a sofrer com resignação, com compreensão, e sabendo que tudo isso que está passando por nós é uma situação que nós nos condicionamos em algum momento na erraticidade, para que pudéssemos, ao chegar aqui, encarar com naturalidade a situação de sofrimento. Não te iludas. Um dia que te foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Ou seja, fazer o bem é necessário. E ao deixarmos de fazer o bem, estamos cometendo um grande mal. Porque a nossa omissão, ela naturalmente que terá as consequências também, quando a gente deixa de assistir aquele que nos procura. E se temos condição de entender o que a pessoa procura, que não tenhamos às vezes condição financeira para atender o pleito que a pessoa está nos apresentando naquele momento, mas uma palavra amiga às vezes ajuda, e muito. Então não percamos a oportunidade de sermos útil a alguém. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrute na vida diária. Porque, meus irmãos, se a gente começa a ter uma vida desregrada, naturalmente que as consequências vêm. Inclusive, Allan Kardec faz uma observação interessantíssima também, que diz assim: o livre-arbítrio nos permite escolher as nossas ações,
Mas a lei de causa e efeito nos determina as consequências dessas ações. Ou seja, praticar o ato, nós somos livres e há uma espontaneidade para fazer o certo e o errado. Desculpa. Agora é a escolha. O livre-arbítrio é uma escolha nossa. Há o caminho do bem ou o caminho do mal. Mas a lei de causa e efeito nos determina as consequências dessas ações nossas. Então, por isso, vamos pensar no que vamos plantar, que a colheita será obrigatória. O plantio é tranquilo, espontâneo, planta se quiser e o que quiser. Mas as consequências da colheita, nós somos obrigados a colher. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois, quando passares para o lado de cá, isso André Luiz falando, muitas vezes já será mais difícil. Meus irmãos, então, essa lição de André Luiz, entendemos que a gente deveria lê-la pelo menos uma vez a cada 6 meses, porque a gente vai refletir e vamos procurar ter um comportamento mais adequado, mais coerente com a doutrina espírita, porque não é difícil ser espírita quando a gente tem boa vontade, igual, lembrando, o próprio Allan Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Não está falando que temos que dominar as nossas más tendências e domar naturalmente as nossas tentações, mas nós temos que nos esforçar. Se a gente está esforçando, mas se dá às vezes alguma cochiladinha, nós estamos evoluindo de qualquer forma, mas devemos sim nos esforçarmos para domar as nossas más tendências. Se ainda alimentamos tendência de sermos desonestos, alguns comportamentos inadequados, vamos refletir. Nós estamos aproximando de Deus ou afastando? Se estivermos afastando de Deus, naturalmente que estaremos abrindo as portas do nosso pensamento para recepcionar aquelas criaturas que estão ainda arraigadas às trevas. Agora, se os nossos pensamentos são edificantes, nós sim, da mesma forma, nós estaremos abrindo a nossa mente para o apoio espiritual dos nossos mentores amigos, nos nossos guias espirituais, que sempre nos auxiliam, desde que nos esforcemos para tanto. Eu acho que o tempo já foi, né, Marco? Que a paz possa sempre reinar em nossos corações, e obrigado pela oportunidade, e que Deus possa sempre estar conosco, agora e sempre.